a programação da CBN Campinas. A partir de agora, está no ar o CBN Sports, edição desta segunda-feira, hoje, 28 de julho de 2025. E você não vai perder nada do mundo esportivo a partir de agora, através dos 99,1 do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais. Você acompanha a programação da CBN ao vivo e com imagens através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa falando de tênis de mesa, porque o Hugo Calderano foi campeão do WTT de Buenos Aires no final de semana. O brasileiro superou o japonês Mizuka Okaya por 4-1 e somou 2 títulos da competição, na categoria simples e também nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi. Foi a 4ª final de Hugo nas 4 últimas competições internacionais disputadas no tênis de mesa em 2025. Lembrando que em abril, Hugo Calderano conquistou a Copa do Mundo. Série C do Campeonato Brasileiro, e a coisa não tá nada legal pro Guarani, que perdeu mais uma jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No sábado, o Náutico venceu por 1-0. Com a derrota, o Guarani mais uma vez perdeu a chance de entrar no G8 e Marcelo Fernandes foi desligado do cargo de treinador. Matheus Costa, que estava no Ipiranga de Erechim, já tem um acerto com o Guarani e será apresentado nesta segunda-feira. O novo treinador tem pela frente o clássico contra a Ponte Preta na próxima rodada. Futebol internacional. Guardiola afirmou que vai dar uma pausa na carreira depois que encerrar o contrato com o Manchester City. O contrato do espanhol com o time inglês termina em 2027. Guardiola assumiu o Manchester em 2016 e comandará a equipe por mais de uma década até o fim do vínculo. Guardiola será o treinador com mais jogos na história do Manchester City. Rodada do Campeonato Brasileiro e Gabriel Dudziak chega com os destaques dos clubes da capital e também do Peixe. O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Em casa, o tricolor paulista fez 3-1 no Fluminense e chegou ao 3º triunfo seguido na competição. Na quinta, também no Morumbis, a equipe enfrentará o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um dia antes, na quarta, Corinthians e Palmeiras vão jogar um contra o outro pelo mesmo torneio, na Neoquímica Arena. A expectativa corintiana é contar novamente com o trio Garro, Depay e Yuri Alberto para este confronto. Já o Santos só volta a atuar na segunda-feira que vem, quando encara o Juventude pelo Brasileirão. E o Brasileirão que tem um novo líder, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã e assumiu a ponta da tabela do Campeonato Nacional. O rubro-negro também contou com o tropeço do Cruzeiro para o Ceará em pleno Mineirão, 2-1 pro Vozão. Fábio Chaib chega com os destaques dos outros jogos da rodada do final de semana. Tudo bem, Chaib? Bom dia e ótima semana. Muito bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, ouvinte CBN, 17ª rodada, que teve o empate do Mirassol contra o Vitória em casa. Foi o 8º jogo seguido que o Mirassol não conhece uma derrota, está invicto a 8 partidas. O Fortaleza fez 3-1 no Bragantino. O Bragantino conheceu a 3ª derrota consecutiva. E esses jogos do sábado, no domingo, além do jogo do Flamengo e do Cruzeiro, o Bahia fez 3-0 no Juventude e o Internacional empatou com o Vasco por 1-1, com a polêmica expulsão de Léo Jardim. Eu vou dar o meu pitaco aqui, eu concordei, viu? Não aguento mais cera no futebol, a expulsão de Léo Jardim foi correta na minha visão, viu, Lupi? E em Caxias do Sul, a Ponte Preta perdeu pro Caxias pela Série C do Campeonato Brasileiro, 2-1 pro time gaúcho. O gol da vitória aconteceu nos acréscimos, no último lance do jogo. Com a derrota, a Ponte perdeu a chance de assumir a ponta da tabela. E agora, a Macaca também se prepara para o clássico, para o derby contra o Guarani, no Majestoso. Basquete, o SESI Araraquara venceu o Unimed Campinas Basquete no primeiro jogo dos playoffs da semifinal da Liga de Basquete Feminino, a LBF.
O jogo foi emocionante. O time de Araraquara venceu na prorrogação por 77-73. Campinas precisa vencer os 2 jogos para chegar à final. O SESI, com uma vitória, garante a classificação na decisão da Liga de Basquete Feminino. Série D do Campeonato Brasileiro terminou a primeira fase da 4ª Divisão Nacional. 32 times garantiram vaga para a segunda fase do campeonato, com 3 representantes do estado de São Paulo. A Inter de Limeira enfrenta o Marcílio Dias, a Portuguesa vai encarar o Misto do Mato Grosso e o Água Santa tem pela frente o Ceilândia do Distrito Federal. Jogos de ida e volta, quem vencer avança, quem perder tá fora na briga pelo acesso. E você pode participar conosco do CBN Esportes. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. 19, o DDD 99186 9070. Quer falar do Palmeiras, que venceu o Grêmio? Quer falar do Corinthians, que ficou no empate com o Botafogo e agora já pensa no Verdão pela Copa do Brasil? Torcedor do São Paulo tá feliz da vida, hein? Até outro dia, o rebaixamento era assunto no Morumbi. Agora, o tricolor subiu na tabela com a chegada do técnico Hernan Crespo. E o torcedor do Santos, torcedor do Peixe, esse sim tá com dor de cabeça. É torcedor do Guarani? Quer falar sobre a mudança no comando técnico? Concorda? Não concorda? Mande sua mensagem, sua participação. E você, torcedor da Ponte, será que a Macaca vai conseguir a reabilitação no derby? Ontem o técnico Alberto Valentim poupou vários atletas, já pensando no duelo contra o Guarani na próxima rodada. Para você que participa pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, pode mandar mensagem no chat, que daqui a pouco todas as participações vão pro ar. Fala do Léo Jardim também. Você achou justo, Lupi? Não. Não? Cera, cara. Chato, hein? O árbitro não é médico e se o cara tá com uma costela quebrada? Mas ele não tinha feito nenhuma defesa antes. Apenas sentou, ficou em campo. O árbitro foi falar com ele. Se ele tiver com pedra no rim. No meio do jogo assim, jogou. Ué, a crise de pedra. Já teve pedra no rim ou não? Não, mas então, o cara tinha tomado cartão amarelo aos 22 minutos já, insistiu na cera, o juiz foi falar com ele, insistiu, mas ficou e se sentado. Ele tivesse pedra no rim? A pedra no rim não tem hora pra aparecer a dor. Que seja o departamento médico tem que entrar pra ver o que tá acontecendo. Que seja um ponto de início, agora que os árbitros comecem a pegar mais rigorosamente aí com os jogadores que fazem cera, que é muito chato, viu, Lupi? Você acha que o juiz vai dar 20 minutos, 30 minutos de acréscimo? Não existe isso, cara. Ué, mas a gente viu isso na Copa do Mundo de Clubes? Não dá. Nas Olimpíadas? 20 Olimpíadas, não. Nas Olimpíadas minutos. Teve 14 de acréscimo no futebol feminino, no futebol masculino. É muito chato, cara. E você pode participar conosco então, mandando a sua opinião aqui no CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Samela Dipp no streaming. Apresentação, Antônio Lupi. 11h13. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe, e para todo mundo que está ouvindo a gente, uma ótima semana. Olha, quem segue pela Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura, sentido Castelo. No sentido centro, motorista perde tempo no semáforo da rua Dr. Otávio Mendes. Pela Barão de Itapura, excesso de veículos da rua Salustiano Penteado até o Culta Ciência e também próximo à rua Sacramento. O ouvinte que trafega pela Avenida Brasil reduz a velocidade sentido centro do Balão do Timbó até a Avenida Orozimbo Maia. No sentido Vila Nova, tem lentidão somente na saída da rua Tiradentes, mas no restante da via, trânsito fluindo bem. Lupe. Obrigado, Thaís. E daqui a pouco aqui na CBN você fica por dentro de mais informações do trânsito, 11 horas e 16 minutos. Shell Rímula, o óleo lubrificante que faz o seu caminhão ir além. Excelente na proteção contra o desgaste do seu motor. Vá mais longe com Shell Rímula. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes na CBN Campinas. Uma excelente semana para você. Semana começou com chuva, hein? E amanhã, pelo que a gente já ouviu aqui da previsão do tempo no CBN Campinas, com Aline Olaia, com Thalita Souza e Felipe Pereira, provavelmente o frio vai ficar aqui na cidade, né? Então se agasalhe bem para não ficar resfriado, como a minha mãe sempre fala. Deixa eu registrar as participações aqui do CBN. Nossa, são muitas mensagens. Vamos começar com o nosso amigo, o Rodrigo, que sempre participa aqui conosco. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Sobre os times da cidade, eu tenho duas considerações. A primeira, o Guarani insiste em cometer os mesmos erros. Do que adianta trocar de técnico com um elenco tão limitado tecnicamente? E 2, a Ponte, embora tenha jogado bem contra o Caxias fora de casa, sofre com a baixa efetividade dos atacantes. Foram muitas oportunidades perdidas que custaram caro, mesmo com o gramado nas condições em que estava. Abraços a todos, obrigado ao Rodrigo Pupo. Aí, observando os dois lados do futebol de Campinas, a situação do Guarani e a situação da Ponte. Na verdade, ontem, o estado do gramado lá do Centenário bem ruim, mesmo assim a Ponte Preta conseguiu aí algumas chances, mas perdeu no último lance do jogo. Já já a gente fala um pouco mais da Macaca. Bom dia, amigos da CBN. Se a esperança é a última que morre, a minha faleceu sábado, nas mãos de um goleiro frangueiro e de jogadores limitados e sem raça. Boa semana, JP de Moraes, que é torcedor do Guarani. Eu tenho uma visão diferente do lance. Eu vi várias vezes e acredito que é mais mérito do batedor da falta do Náutico do que um erro ou uma falha do goleiro do Guarani. Mas isso é ponto de vista. Na minha opinião, não dava. Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Já não basta a Série C ser terrível, ainda tem ajuda de árbitro e goleiro. É pra acabar mesmo. Parece que a Ponte também teve uma ajudinha lá, porque teve um gol do Caxias que anularam, que até agora não vi nada de errado na jogada, mas mesmo assim a Ponte acabou perdendo. Derivaldo Souza, palmeirense. O Palmeiras colou nos primeiros colocados. Derivaldo tá feliz da vida. Ó, o Fábio Veloso, bom dia. Acho que a reclamação de falta de tempo não dá para ser usada mais. Os clubes tiveram 30 dias e ninguém evoluiu, ninguém aproveitou. Só o Mirassol e Cruzeiro, que já estavam bem antes da parada. Vergonha.
O Fábio Veloso aqui disparando em relação ao comportamento das equipes. E o Fluminense, hein, Lupi? Fluminense tá feia a coisa, mas o Fluminense não teve férias, né? 4ª derrota consecutiva depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Ontem foi atropelado pelo São Paulo, fez 3-1, mas poderia ter sido até mais. São Paulo dominou a partida. O José Natal Barbosa, final do telefone 4847, grande José. Sugestão: paradas para atendimento ao goleiro, parar também o cronômetro, parar oficialmente. É o José do São Rafael. Concordo, tá certo, para o relógio, E aí? Aí depois continua o jogo. Não tem problema. Agora, Como não tem problema? Vai demorar 5 horas o jogo, tipo beisebol. Ué, o que vai futebol fazer? É assim, 2 tempos de 45. Eu acho que tem que ser cumprida a regra e tem que ser punido de forma severa. Mas a regra não diz que o goleiro pode ser atendido em campo? Mas é o único jogador em campo que a decisão do Léo Jardim. Ele tinha caído já um pouco, daí tinha caído outra vez. E o gozado, que justamente, engraçado, é que foi justamente na hora que o Vasco tava com 10 jogadores. O Piton tava pra fora sendo atendido. O banco a culpa também dessa expulsão é do banco do Vasco. O banco do Vasco pede pro Léo Jardim cair. E ele caiu, o árbitro foi falar com ele uma vez, foi falar 2 vezes. Ele continuou com a cera, vai tomar um cartão amarelo. Já tinha amarelo, é expulso, Grande, o Emerson Dias está aqui conosco, obrigado pela participação, tem muita mensagem chegando. Ó, o Léo do Centro, Midiático Lupe, acredito que o 4º árbitro falou para o árbitro central que ele anulou de maneira errada o gol do Caxias e ele conseguiu dar um jeito do Caxias ganhar o jogo. Abraço, âncora, Léo do Centro, obrigado, Léo, pela participação, a última nesse primeiro giro. Bom dia, amigos da CBN, eu acho um absurdo os técnicos poupar jogadores para um clássico, ainda mais Guarani e Ponte Preta. Eles poupam jogadores, perdem os jogos e chegam no clássico e fazem um jogo horroroso. Abraço, é o Rafael de Freitas do Jardim Nova Europa. Obrigado, Rafa, pela mensagem. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Ponte Preta e Guarani, que se enfrentam na próxima rodada da Série C. Tem derby, tem clássico, jogo acontece no Moisés Lucarelli. Mas agora nós vamos para a capital paulista com Gabriel Dudziak, que traz os destaques do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos. Aproveitando o bom momento após a chegada do técnico Hernan Crespo, o São Paulo não deu chances para o Fluminense na tarde deste domingo no Morumbis. Dominante desde o princípio, o tricolor paulista abriu o placar logo aos 23 minutos com Arboleda. A equipe da casa ainda perdeu um pênalti com Luciano no primeiro tempo e teve um gol anulado no início da segunda etapa por causa de toque no braço do mesmo Luciano. Aos 13 minutos, no entanto, Ferreirinha de cabeça ampliou para 2-0. O jogo parecia resolvido, quando Samuel Xavier, de longe, descontou para o Flu. Felizmente para os São Paulinos, a equipe visitante não conseguiu construir uma reação e ainda houve tempo para Gonzalo Tapia fechar a partida em 3-1 para o tricolor paulista. Na visão de Crespo, o mais importante para o time neste domingo foi a regularidade durante os 90 minutos. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou o gol e o time sempre igual, sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. O resultado acho que é uma consequência de tudo isso. O São Paulo volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Atlético Paranaense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será no Morumbis. Corinthians e Palmeiras também jogarão pelas oitavas de final do torneio. No caso, um contra o outro. Na quarta, o alvinegro será mandante e espera que o retorno de Yuri Alberto ao 11 inicial ajude o time a dar um primeiro passo rumo à classificação à próxima fase. A expectativa é de que ele forme o trio de frente com Memphis e Garro, algo que não ocorre desde a decisão do Paulistão contra o mesmo Palmeiras. Do lado alviverde, o grupo de jogadores disponíveis será praticamente o mesmo em relação ao jogo contra o Grêmio. A exceção é o meia Alan, que teve que cumprir suspensão no sábado. Já Felipe Anderson terá a situação reavaliada depois de ter ficado fora da última partida por uma inflamação no quadril. O Santos, por sua vez, só volta a jogar na próxima segunda-feira contra o Juventude pelo Brasileirão. A partida será no Morumbis, na capital paulista, por decisão da diretoria do Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. O Santos vai jogar no Morumbi no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Bom, vamos falar da rodada. Fábio Scheibe, Corinthians poupou vários atletas também pensando no clássico contra o Palmeiras. Primeiro tempo total do Botafogo, segundo tempo o Corinthians teve uma atuação um pouco melhor
E a boa notícia para o torcedor do Timão é o retorno de Yuri Alberto, que deve ser a novidade no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. É essencial a volta do Yuri Alberto, né? Desde que saiu, o Corinthians sentiu bastante. E nesse jogo contra o Botafogo saiu na frente também, mas depois acionado, Memphis Depay, que estava no banco justamente para ser poupado, entrou e fez o gol do Corinthians, um bom empate. Verdade que o Corinthians não vence faz 3 partidas, mas o empate fora de casa contra o atual campeão brasileiro não é de se jogar fora e justamente pega moral também para enfrentar o Palmeiras agora na Copa do Brasil, né, Lupe? E o desempenho do Palmeiras contra o Grêmio deixou o torcedor preocupado, porque o Palmeiras fez um gol aos 3 minutos da primeira etapa e depois foi só. Se não fosse o Everton, o Grêmio poderia ter saído com pelo menos um empate da Arena do Verdão. Palmeiras cria, roda a bola e tudo mais, mas acaba não finalizando de forma certa, né? O Palmeiras fez o que era necessário, fez o gol no início, acabou sofrendo também, não criou muitas chances assim claras de gol depois, mas a torcida do Palmeiras tem que ter paciência, porque o time é totalmente modificado do que ele está acostumado, daquele time campeão em 22, 23, apenas 3 jogadores sobraram, né? Assim, titulares, o próprio Everton, o Gomes, o Gustavo Gomes e o Piquerez. É um time modificado que está começando a pegar o jeito do Abel Ferreira, mas enquanto isso tem que ir somando os pontos, né? E agora no clássico contra o Corinthians justamente é mais uma prova de fogo aí para ver se o elenco já tá recebendo, né, as instruções que o Abel Ferreira está conseguindo realizar. O Santos empatou com o Sport no sábado na Ilha, o empate que não foi bom para ninguém, melhor para o Santos, que jogou com 1 a menos, até estava fora da zona do rebaixamento em um certo momento, mas fechou a rodada dentro do Z4 e o sinal de alerta continua ligado na Vila Belmiro. Tava 2-0 pro Sport, né? Com jogador a menos, o Rincon foi expulso, né? No começo, no final do primeiro tempo. O Santos perdendo por 2-0, teve força para conseguir um empate, mas é aquilo, a gente chega no momento do campeonato que o empate fora de casa contra o Lanterna, que poderia ter sido bom por estar perdendo por 2-0, acaba até o prejudicando, porque o Vasco também empatou e o Santos continua na zona de rebaixamento. Campanha preocupante. Antes, na semana passada, a gente até falava também desse jogo contra o Sport, ia ser complicado pro Santos lá, mas conseguiu arrancar o empate. Mas de empate, o Santos não sai do lugar. E o São Paulo, que fez 3, mas poderia ter feito 5, 6 no Fluminense, se não fosse o goleiro Fábio, saiu lá da parte de baixo da tabela e hoje é o 8º colocado com 22 pontos. Pegando aqui um recorte, o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo são as únicas equipes do Campeonato Brasileiro que conquistaram 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Olha só, então. É importante justamente isso, né? O Crespo parece que conseguiu arrumar o time de São Paulo, mesmo com muitos desfalques, principalmente dos principais jogadores, né? O Lucas Moura, o Caleri também. O São Paulo se ajeitou, se organizou, conseguiu essas 3 vitórias que eu coloco em outra parte, em outro patamar da tabela. O São Paulo neste momento é o 8º colocado, né? Já briga por uma classificação à Libertadores da América e a esperança do tricolor é justamente nas Copas, né? São Paulo que tem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil essa semana, depois enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores, o São Paulo tentando passar de fase, né? Nessa Copa do Brasil, também na Libertadores, já que no Campeonato Brasileiro está muito atrás, mas pelo menos se livrou da parte de baixo da tabela. A semana com clássicos, né? Porque tem Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, o derby da capital e tem o derby campineiro no próximo sábado pela Série C do Brasileirão. Falando da tabela da Série A, o Flamengo assumiu a ponta, é o novo líder do Campeonato Brasileiro, 36 pontos, ontem venceu o Atlético. Jogo truncado, mas um gol do Léo Ortiz de cabeça deu a liderança ao Mengão. O Cruzeiro vacilou, perdeu para o Ceará em casa, é o segundo com 34, Palmeiras é o terceiro com 32 e o Bahia fecha o G4 com 28 pontos, boa campanha do Bahia, do Tricolor de Aço, fazendo uma campanha bem legal até agora sob o comando de Rogério Ceni. Acabou sendo eliminado da Sul-Americana no meio da semana, mas tá na frente aí dessas competições. Do Brasileiro é o 4º colocado, tem ainda a Copa do Nordeste e a própria Copa do Brasil também pela frente. Essa classificação que você deu é do Brasileiro, do Asteriscão 2025, é isso? Porque alguns times estão com jogos a menos, né? Mas isso vai continuar aí durante um bom tempo. A gente vê a tabela do Brasileirão, tem que fazer um asterisco do lado, porque, por exemplo, o Flamengo líder tem 16 jogos, o Cruzeiro já tem 17 na vice-liderança e o Palmeiras na terceira colocação tem 15, só pegando o recorte da primeira parte da tabela, muitos times com 15 jogos e outros com 17. Paulistas também no Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que até outro dia brigava pela liderança, caiu para a 5ª colocação com 27 pontos, o Mirassol empatou com o Vitória, 7º colocado com 25 pontos, o São Paulo é o 8º com 22. O Corinthians está na 11ª colocação com 21 pontos
e o Santos dentro da zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 15 pontos. No meio de semana tem rodada da Copa do Brasil e o Brasileirão retorna no final de semana. Lembrando que o Santos não só joga o brasileiro ainda, né? Foi eliminado da Copa do Brasil e também não participou das competições sul-americanas esse ano. 11h29. O CBN Esportes faz o intervalo. Repórter CBN na volta. O assunto é Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da derrota de Ponte Preta e Guarani. Tem mudança no comando técnico do Bugre e vai estrear nada mais, nada menos do que no Clássico Campineiro. Matheus Costa vai ser oficializado ainda hoje e apresentado também. O acerto aconteceu ontem aqui em Campinas, ele que estava treinando o Ipiranga de Erechim. 11h30. Vem chegando o repórter CBN. Continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Sabesp para todos. Vambora! 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Gol! Pra você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Segunda-feira, 28 de julho de 2025. A Petrobras anunciou uma redução de 14% no preço do gás natural para as distribuidoras a partir do mês que vem. A medida vale para o gás canalizado e o GNV, vendido em postos de combustíveis. O botijão não será atingido pelo recuo. Para o trimestre que se inicia em agosto, o valor do petróleo tipo Brent caiu 11%. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela quinta vez seguida. Para 2026, a expectativa em relação à Selic permanece em 12,5% há 26 semanas. Amanhã terá início a reunião do Comitê de Política Monetária, que vai definir o novo patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. Segundo o mercado, o Copom deve manter a Selic em 15%. Nos últimos comunicados, o Banco Central indicou uma interrupção no ciclo de alta e a necessidade de manter os juros em um patamar elevado por período prolongado. A taxa está no maior nível desde 2006. A divulgação da Selic é esperada para quarta-feira. Os governos da Tailândia e do Camboja fecharam um acordo de cessar-fogo. Representantes de ambos os lados se reuniram na Malásia. Os dois países da Ásia disputavam áreas na fronteira. Desde quinta-feira, pelo menos 33 pessoas morreram, incluindo mais de 20 civis. Cerca de 200 mil moradores foram retirados da região. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai destruir o Irã caso o país decida reiniciar o programa nuclear. A declaração foi dada depois de um encontro do líder americano com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Segundo Trump, Teherã tem enviado sinais desagradáveis e qualquer esforço nuclear feito pelos iranianos será imediatamente reprimido. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação Antônio Lupi. Vamos lá, 11 horas e 34 minutos, CBN Esportes de volta aqui na CBN Campinas. Antes de passar para Ponte Preta e Guarani, para a gente falar sobre a rodada das duas equipes do final de semana, deixa eu falar aqui só com o pessoal. O ouvinte mandou áudio sobre essa questão aí de cera e tudo mais. Vamos ouvir o que disse o nosso ouvinte através do WhatsApp. Alô, CBN Campinas. Alô. Dimas de Valinhos aqui. Ô Dimas, bom dia. Falando sobre prorrogação em futebol, será que já não passou da hora da gente ter o futebol em tempo de bola jogada, medido em tempo de bola jogada, como no basquete? Eu acho que passou. Aí o pessoal vai saber que não adianta fazer cera. Acho que igual ao do basquete aí fica complicado, mas é algo que precisa ser revisto no futebol. Obrigado, viu, Dimas, pela mensagem. Lupe, ontem te vi na Lagoa, você tá firme e forte para a integração. Eu tava com a camisa da Ponte, lembra quando eu chamei você? Claro que lembro, fardado de Ponte Preta, camisa e boné. Você? Não, o torcedor da Ponte aqui, ó, o Dimas. Entendi. Não, perdão, Carlão do Miriam. Carlão tava lá na Lagoa cedinho, hein? Cedinho. Fazendo a caminhada, aproveitando o domingão. Lupe, às vezes, deixa eu pegar aqui, às vezes a arbitragem brasileira dá um looping. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Geraldo. Valeu, Geraldo, pela participação. A cera tem que acabar. É muito chato. Pelo bem do futebol. Lupe, de fato o juiz não é médico, mas como o PC Oliveira comentou, a forma como sai de campo, o goleiro tava fingindo. Exatamente. O cara saiu andando normalmente, ué. E ficou sentado um tempão, não tinha feito nenhuma defesa antes, assim, também, que causasse impacto. Acabou sentando, ficando lá, passando o tempo, o juiz foi falar com ele, não atendeu. Acabou pagando pelo preço, né? Salve, galera da CBN. Sobre o caso do Léo Jardim, infelizmente não cabe ao árbitro definir se o jogador está fazendo cera ou não, quando se trata de atendimento médico, pois isso pode abrir um precedente perigoso. Coloca nos acréscimos do final e já era. Eu concordo com a opinião do Léo. Se tá na regra que o goleiro pode ser atendido, o jogo tem que ser parado por atendimento do goleiro, se é cera ou não, qual era, na minha opinião, eu concordo com a sua opinião, Fábio Chaib, eu respeito. O jogo teria, o árbitro quando expulsou o Léo Jardim, porque ele tava já dando mostras que queria retardar o início do jogo. Só que tá na regra. Se o goleiro pode receber o atendimento médico em campo, independente do que esteja acontecendo, o árbitro tem que ir lá e ver o que tá acontecendo. Chama o médico, depois dá 15 minutos de acréscimos, igual a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo também. Mas daí nos acréscimos o Léo Jardim ia fazer mais cera. Mas aí vai dando acréscimo. E vai dando acréscimo. Isso não existe, né? Existe. É porque a gente tá falando do. Mas antes de não ser médico, o juiz também não é bobo, né, cara? Tudo bem, mas tá na regra. Nem próprio quem tá mas não tá na regra. Tá na televisão, vendo a partida. Mas não tá na regra. O goleiro não pode ser atendido em campo. Que tá no estádio. Então tem que mudar a regra. O goleiro pode ser atendido em campo quando o árbitro achar necessário. Aí a gente vai mudar a discussão. Aí vai ter que dar um curso de medicina pros árbitros para saber se é verdade ou não a lesão do goleiro. Eu entendo, mas aí não é a mudança de regra, é a mudança de filosofia dos jogadores. Não, mas isso não muda. Os caras têm que aprender assim, da forma que aprendeu. Próxima vez mas o árbitro não aplicou o que estava na regra. E a própria comissão técnica, o Diniz, que tava com um jogador a menos em campo, o Léo Piton o Lucas Piton tava sendo atendido, tava com 10 jogadores, mandou ele cair lá. Ele caiu pagando o preço da comissão técnica que não pensou nisso também, né? Eu acho que o árbitro errou, é a minha opinião, mas respeito se você pensa diferente, o ouvinte também. Vocês estão falando que o Anápolis estava com 12, o Corinthians e o Flamengo que jogam com 14 todos os jogos. É o Eliseu Rocha que mandou mensagem. Inclusive o Anápolis, que era um lanterna da Série C quando o Guarani foi enfrentá-lo, já está com o mesmo número de pontos que o Guarani neste momento. Hein? Verdade. 2 vitórias, 2 jogos. Venceu ontem o Figueirense, né? Fora de casa. Fora de casa. Bom dia. Sobre o goleiro se machucar, tinha uma proposta na FIFA de parar com cera. O goleiro reserva ficava ao lado do gol aquecendo. Se o goleiro caísse ou se machucasse por um tempo que precisasse de atendimento, o reserva entrava. Depois saía e entrava o que era titular. Ia diminuir muito as ceras. Quem mandou essa daqui pra gente foi o Hélio. Boa, Hélio. Obrigado pela mensagem. O outro Hélio aqui, ó. O Hélio do final do telefone, deixa eu ver aqui, 7783.
Bom dia, pessoal. Quando o time do goleiro tá perdendo, ele pode perder um braço que a bola volta pro jogo em segundos. É a famosa lesão da vitória. Elinho. É isso aí. O jogador tem que respeitar o torcedor que pagou para ver futebol. Também acho. William. É isso, tem que mudar a mentalidade dos atletas. Se colocar uma regra, se o goleiro sentiu e ficou caído mais de 8 segundos, a troca tem que ser feita imediatamente. É o Marcelo que mandou mensagem também com uma sugestão sobre essa questão da regra. Bom dia! O Guarani está sentindo a falta de atletas que saíram recentemente do clube e eram jogadores com boa técnica e adaptados ao elenco. Quem mandou a mensagem aqui pra gente foi o Ivanei. Obrigado, Ivanei, pela participação. Você pode mandar mensagem através do 19 99186 9070. 11h39, rapidinho pra gente falar de basquete, porque ontem o Unimed Campinas perdeu pro César Araraquara no primeiro jogo da semifinal, playoffs da semifinal da LBF. Com isso, o Araraquara larga na frente e Campinas precisa vencer 2 jogos para garantir vaga na final. E ontem foi um jogaço decidido na prorrogação. Na transmissão do Globo Esporte, a Babi, depois da partida, falou a respeito da derrota e o que fazer para vencer as 2 partidas na Morada do Sol. Jogo de semifinal é isso, né? A gente pecou muito em alguns detalhes que eu acho que é fundamental num jogo desse nível, você não pode permitir. Então a gente precisa estar preparado para se tiver que jogar 2, 3 prorrogações, mas o mais importante é focar nos detalhes. Eu acho que a gente pecou hoje no detalhe, porque a gente sabe que o SESI é um time que tem muita qualidade. Então, nessa hora, o detalhe faz muita diferença. Eu acho que a gente pecou em alguns erros que num jogo desse a gente não pode cometer ou pelo menos diminuir. A playoff é playoff, tem que ganhar 2. Eu sempre falo pra elas. Lógico, seria muito importante a gente ter saído com uma vitória, mas a gente tem que acreditar que a gente precisa de 2 vitórias pra seguir vivo no campeonato. E o pensamento é esse, trabalhar pra conquistar a vitória, essas 2 vitórias fora de casa. E o próximo jogo entre Araraquara e Campinas acontece domingo às 11h da manhã. No ginásio do SESI, em Araraquara. Se necessário, o jogo 3, no dia 5, terça-feira, o jogo decisivo, caso Campinas consiga a vitória no domingo, jogando fora de casa. 11h41, o Guarani acaba de oficializar a contratação do técnico Matheus Costa. Nota do Bugre, o Guarani fechou a contratação do técnico Matheus Costa, que estava no Ipiranga para a sequência da temporada. Ele, experiente no Brasileiro da Série C, o profissional de 38 anos assinou um pré-contrato na manhã desta segunda-feira e deixa o Clube Gaúcho na 6ª colocação do campeonato e a 9 rodadas em seguida no G8. Ele chega ao Bugre acompanhado do auxiliar do Leandro Nihels. No Ipiranga desde 2024, o Matheus Costa disputou 15 jogos em casa com 10 vitórias e 2 empates. No início da temporada foi campeão da Taça Farroupilha pelo Clube de Erechim. Além do Ipiranga, Matheus Costa também participou da campanha de acesso da Série A do Paraná em 2017, também foi campeão no Confiança e também trabalhou no Operário. Matheus Costa, oficializado novo treinador do Guarani, que chega para substituir Marcelo Fernandes, que foi demitido após a derrota para o Náutico por 1-0 no último sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a derrota não foi nada legal para o Guarani, porque o Bugre está na 12ª colocação com 16 pontos. O Brusque, que é o último time dentro do G8, o 8º colocado, tem 18, mas ainda não jogou na rodada, entra em campo nesta segunda-feira, ou seja, o Guarani perdendo aí várias oportunidades de entrar na zona de classificação. Fábio Scheibe, você acompanhou o jogo aqui conosco no último sábado, a derrota pro Náutico, o desempenho era preocupante, não só do desempenho apresentado contra o Náutico, contra o Anápolis também, mesmo com todos os erros de arbitragem, até mesmo o jogo contra o Ituano, no Brinco de Ouro, o empate em 0-0,
o desempenho do Bugre não estava legal e a diretoria entendeu que era o momento da mudança no comando técnico. Será que vai melhorar com a chegada do Matheus Costa? Desempenho paupérrimo, né? Parecia que o jogo contra o Náutico era uma extensão do jogo contra o Anápolis. Primeiro tempo, o Guarani não criou nada, ainda foi castigado não, mais merecido também com o gol do Náutico no final da primeira etapa. O Náutico já vinha durante o primeiro tempo criando oportunidades também. O André fez boas defesas, sofreu o gol no finalzinho da primeira etapa. No segundo, tentou mais no bumba meu boi ali, tentar algo, teve duas situações mais claras de gol, as duas inclusive em posição de impedimento, mas a torcida já estava na bronca, o Bruno Costa na frente também, reclamando bastante da falta de criação da equipe. O Guarani não criou, não fez nada que merecesse ao menos o empate e a situação ficou complicada. Essa tentativa de mudança no comando técnico é o último ponto pro Guarani nessa Série C. Série C que começou com o Guarani lá embaixo, depois teve uma recuperação, a torcida sonhou bastante, a gente falava bastante também da possibilidade do Guarani entrar no G8, fato mais que concreto pro Guarani, possibilidade real, mas nas 3 vezes que teve oportunidade, contra o Ituano, contra o Anápolis e contra o próprio Náutico, essa chance de entrar no G8 sucumbiu, né? O Guarani sucumbiu diante dessa possibilidade, não conseguiu entrar e agora tem essa última cartada aí, contratação de um novo técnico que conhece a Série C, conhece bastante a Série C, estava indo bem no Ipiranga também, tem uma passagem muito boa por lá, inclusive o Ipiranga está no G8 da competição. É a última possibilidade do Guarani, que em 5 jogos, aí tem mais 5 jogos até o final dessa primeira fase, busca ao menos aí 4 vitórias, né, Lupi? Começando pelo derby no próximo sábado. Em relação ao trabalho do Marcelo Fernandes, educado, um bom profissional, tanto é que ficou aí um bom tempo no Santos como auxiliar técnico da comissão permanente, em alguns momentos no time da Vila Belmiro, chegou a comandar a equipe, inclusive o título paulista de 2015 foi sob o comando do técnico Marcelo Fernandes e ele veio com toda a comissão que trabalhava com ele lá no Peixe. Porém, algo que me incomodava, porque a gente já tá nesse meio há um tempinho e todo treinador que a gente participava de coletiva, conversava, quando tinha a possibilidade de repetir um time pro jogo seguinte, ele comemorava. Falou, pelo menos vamos conseguir aí manter o mesmo time para dar entrosamento. O Marcelo Fernandes, ele não conseguiu, nesse trabalho na frente do Guarani, colocar o mesmo time de um jogo pro outro. Claro que em algumas vezes, jogadores suspensos, jogadores machucados, era necessário a mudança, mas ele teve oportunidades de repetir a mesma escalação. E a escalação que ele colocou em campo contra o Anápolis, no jogo lá em Goiânia, que o Guarani, no jogo lá no estado de Goiás, que o Guarani perdeu, não deu certo. E essa questão de se preocupar mais com o adversário, a forma com que o adversário joga, vamos neutralizar, vamos colocar 3 zagueiros para dar liberdade para os laterais, e aí vem jogar contra o Náutico, aí já muda para um 4-3-3. Entendo que tem uma semana de trabalho, mas o excesso a falta de convicção num time para ter aí um entrosamento, eu acho que também acabou estourando a paciência dos dirigentes, e a falta de resultado acabou também gerando essa mudança no comando técnico. O Matheus Costa, ele também vai ter que dar um chacoalhão, porque tem muito jogador, inclusive no jogo contra o Náutico, que ficou bem abaixo. Gabriel Silva, que entrou no jogo, não fez Diego nada. Torres, né, também. O Diego Torres também tá devendo, investimento alto. O Mirandinha, que em alguns momentos chamou a responsabilidade, mas em vários lances do jogo parecia que tava dormindo em campo, desatento com o que tava acontecendo. Então, assim, o Matheus Costa vai ter que dar um chacoalhão nesses jogadores. Tem tempo pra isso, Lupi? Faltam 5 rodadas, né? Vai ter que dar, não tem jeito. Vai ter que buscar uma classificação aí que parece ser difícil. Nesse momento, o Guarani tá aqui, tá 2 pontos do G8, mas o Brusque ainda joga nesta noite, né? O Brusque encara justamente o Botafogo da Paraíba fora de casa e vai aumentar a distância, porque com o empate o Brusque vai para 19 e já aumenta para 3 pontos. Com a vitória do Botafogo, o Botafogo ultrapassa o próprio Brusque também, vai para 19 pontos, ou seja, a distância vai aumentar e o Guarani vai ter que fazer cálculos aí nas últimas 5 partidas, vai ter que ser uma trajetória perfeita sob o comando do novo treinador, começando pelo derby, que pode ser um ponto positivo, né? Uma vitória no derby dá muita moral, a gente sabe disso.
mas o Guarani tem que ser preciso aí nesses últimos 5 rodadas, né? Matheus Costa comanda hoje o primeiro treino no período da tarde lá no Guarani, visando o duelo contra a Ponte Preta, sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Ele trabalhou bastante tempo com o Farney, né? Por isso que é a escolha também do... Farney, exatamente. O Farney, que é o homem forte do futebol do Guarani, foi ele quem acabou escolhendo aí pela contratação do Matheus Costa, claro, com o aval da diretoria do Guarani. 11h48, a gente vai pro intervalo e na volta o assunto é Ponte Preta. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a Itália ficou com o título da Liga das Nações de vôlei no feminino. Na decisão, a seleção italiana venceu o Brasil por 3-1. Com isso, a Itália fica com o título. Já pela Liga das Nações de Voleibol masculino, o Brasil entra em quadra na quarta-feira, dia 30, para enfrentar a China, também buscando o título. A Unimed Campinas entende que... Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Em qualidade, satisfação e economia. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos, CBN Esportes de volta aqui na CBN Campinas. Fala pessoal, o Guarani tá enrolado, se perder pra Ponte pode acabar na zona do rebaixamento. O Márcio Guilherme, mas tá tudo enrolado na Série C. Ontem a diferença do primeiro time na zona do rebaixamento pro oitavo era de 4 pontos, então tá tudo embolado a classificação da Série C do Brasileirão. Falando em Série C, a Ponte Preta teve a chance ontem de assumir a liderança da terceira divisão do futebol brasileiro, mas perdeu pro Caxias lá no estádio Centenário. Frio e chuva, gramado com muitas poças d'água, atrapalhou o desempenho da partida, o jogo ficou muito truncado. Mesmo assim, a Ponte saiu na frente com o Gé, que contou com a água para abrir o placar, só que depois o Caxias empatou ainda no primeiro tempo e no último lance do jogo, aos 52 minutos da etapa final, de cabeça, esqueci o nome do jogador do Caxias que fez o gol, mas ele entrou, né? Tinha acabado de entrar ele também. Fez o gol de cabeça no último lance, fez o gol e acabou o jogo 2-1 pro Caxias, que continua na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Deixa eu ver aqui, o Caxias tem 30 pontos e a Ponte fica na segunda colocação com 26. O time gaúcho abre 4 de vantagem e com 30 pontos
já está classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Alberto Valentim falou a respeito do que a Ponte apresentou no jogo e as mudanças que ele fez para iniciar o duelo contra o time gaúcho. Jogo impraticável tecnicamente falando, né? Nós tínhamos buscado informações ao máximo desde o início da semana, porque nós já prevíamos um tempo chuvoso e aquilo que nós tínhamos, é lógico que dependia muito da quantidade de chuva também, para que as informações que nós recebemos é que o gramado iria suportar, coisa que não aconteceu. Mas, enfim, concordo também com que o time foi muito guerreiro, que os jogadores entenderam bem o que o jogo pedia, né? E fomos muito aplicados, todo mundo... Era um jogo de duelos e ponto, né? Não tinha construção de jogo, não por parte da Ponte Preta, por parte de nenhum dos dois times. Fica um gosto amargo, obviamente, pelo fato de nós termos tomado o gol ali, principalmente o segundo e ter sido no último lance da partida. Agora, recuperar bem, a gente tem a semana cheia aí para encarar o nosso rival. Em relação à criação de jogo, ao modelo da criação de jogo, nós não tivemos. Tudo aquilo que nós treinamos de possíveis tiros de meta curtos, jogadas de construção de segunda fase, que é do meio campo para frente, ganhando o campo do adversário, o nosso campo ofensivo, não tinha como praticar esse futebol. Então, eu não entendi sinceramente a pergunta, no sentido de que mudança aconteceu para que nós, aquilo que nós fizemos diferente. Tirando, repito, para vocês mais uma vez, aquilo que o campo nos dava de oportunidade de jogo. Nós só podíamos jogar a bola longa, era um risco muito grande nós ali, porque nem nós, nem o adversário conseguia fazer dois, três passes ali mais curtos. Até uma jogada que nós tivemos ali de profundidade, com o Léo Kovic tocando para o Maguinho, uma bola ali que era difícil do Maguinho dominar. Mas enfim, então foram essas razões de um time de mais força, um time de velocidade, com características de duelos, porque o campo estava impraticável para fazer outro tipo de jogo, outro tipo de estratégia. Daí o Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta, que segurou alguns atletas também pensando no clássico, por exemplo, o Dudu, o Elvis, que estavam no banco, não entraram e a Ponte Preta perdeu a chance da liderança e agora se concentra pro clássico contra o Guarani, jogando em casa no Moisés Lucarelli. Até o Elvis ontem não seria uma boa opção pelo estado do gramado, né? O gramado prejudicou muito, mudou justamente a qualidade do jogo, a condução do jogo também, atrapalhou bastante, mas a Ponte foi beneficiada justamente pelo gramado do primeiro gol do Gé. O Gé que não marcava um gol fazia 2 meses, né? O último tinha sido contra o Ituano, fora de casa, e é bom ele retomar o caminho das redes, pode ajudar a Ponte Preta. Eu creio que a Ponte Preta também já está com um passo bem dado aí para a classificação, não deve ficar de fora do G8, e agora justamente nessas 5 rodadas finais é poder arrumar o time pensando nesse objetivo maior, que o objetivo maior da Ponte Preta justamente é o acesso à Série B do ano que vem, e a segunda fase a gente sabe que é um campeonato totalmente distinto da primeira fase, né? A segunda fase muito mais competitiva, apenas um quadrangular aí que a gente sabe que se perder um jogo pode complicar bastante, mas a Ponte ontem tomou o castigo no finalzinho, 53, né? O Lohan marcou o gol, viu? Esqueci o nome dele. Ele entrou aos 45 e já marcou 53. Última bola do jogo ali e acabou marcando de cabeça. O Caxias, que faz ótima campanha também. Podemos, no ano que vem, ter um clássico lá de Caxias na Série B, né? Calma. Juventude vai mal na Série A. Calma. Pode ser rebaixado e o Caxias pode ser um dos postulantes aí, pode conseguir a classificação à Série B do ano que vem. O Caxias que há muito tempo não joga a Série B. Caxias passou até um tempo na Série D do Campeonato Brasileiro aí. Batia, não conseguia subir, né? Verdade. Aí agora voltou e tá liderando a Série C do Brasileirão. Falando em Série D, tá começando a funilar a Série D, hein, Lupi? Você viu? Vi, inclusive foi destaque aqui, ó. Então, a Inter de Limeira vai jogar, você viu? A Inter de Limeira classificou. A Inter de Limeira, o próprio Água Santa e a Portuguesa, os paulistas, tinha o Monte Azul não conseguiu a classificação à próxima fase, mas a Série D agora começa a pegar fogo, é o 16avos de final, né? Uma fase anterior a oitavas de final, e a Inter de Limeira joga justamente contra o Marcílio Dias. 2 jogos, né? Primeiro jogo fora de casa e depois a volta no Limeirão, a Inter de Limeira com possibilidade de classificação. Já a Portuguesa pega o misto lá do Mato Grosso, viu, Lupe?
E o Água Santa encara o Ceilândia do Distrito Federal, os paulistas na Série D do Campeonato Brasileiro. Só para falar sobre Ponte Guarani pro derby, a Ponte não perdeu nenhum atleta que estava pendurado, né? Não sofreu nenhuma baixa com relação a isso. Agora é mais a questão física, questão de problemas, se algum jogador sentiu e tudo mais no jogo contra o Caxias. O Guarani também não perdeu nenhum jogador. A preocupação é com o Gabriel, né? O Gabriel Silva, que entrou como titular e teve que sair por conta de um problema. E o Alan Santos, né? Que foi vetado, não jogou o duelo contra a equipe do Náutico, zagueiro. Basta saber se ele terá ou não condições de jogo para enfrentar a Ponte Preta. O Guarani que entra em campo nesta noite, né? Copa Paulista, contra o Primavera, né? Contra o Primavera lá 7 no da noite. Brinco de Ouro, né? Exatamente. 7 da noite. Contra o Primavera de Indaiatuba. Alguns jogadores que estavam no banco contra o Náutico podem ser relacionados para essa partida. O Guarani tá com uma espécie de time B, porque o objetivo na Copa Paulista é a vaga na Copa do Brasil, mas precisa ser campeão, né, para escolher. E pelo que o Guarani tem apresentado na Copa Paulista, olha, não sei não, hein? Tá difícil. Bom, 11h59, ponto final aqui no CBN Esportes. A gente volta às 4 no Arena para falar um pouco mais sobre a rodada, sobre a preparação do derby e outros assuntos no Arena CBN às 4 horas. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas participações, pelas mensagens. Amanhã a gente volta aqui no CBN Esportes. Excelente semana para todo mundo e até mais. CBN Esportes.